Ela só descobriu o último nome, quando já era tarde demais. Antes de começarmos essa história intrigante, se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma de nossas incríveis histórias. Letícia sempre teve uma rotina previsível. Acordava às 7h12, tomava café com 2 torradas secas e leite morno, pegava o ônibus das 8h05 e chegava ao Arquivo Histórico Municipal às 8h52 em ponto. A vida dela era feita de detalhes pequenos, silêncio confortável e gavetas organizadas. Até o dia em que o envelope chegou. Era uma segunda-feira nublada. Letícia havia acabado de abrir a caixa de correspondências quando viu o envelope bege, grosso, endereçado com seu nome completo, Letícia Ramos Duarte, em letra cursiva, firme e inclinada. Sem remetente. Dentro, um convite. O Sr. Henrique Duarte tem a honra de convidá-la para o jantar em comemoração aos seus 60 anos. Sábado, às 20h. Chácara Vale do Silêncio, Estrada Velha 203. A presença de Letícia é essencial. Traje social. Letícia releu o texto 4 vezes. Henrique Duarte? Duarte era o sobrenome do pai dela, mas ela não via, nem falava, com o lado paterno da família há quase 20 anos. Seu pai desaparecera quando ela tinha 7 anos. Literalmente, uma ida à padaria e nunca mais voltou. Ela nunca ouvirá falar de um Henrique. O convite parecia formal, mas havia algo desconfortável no sua presença é essencial. Não era um convite, era quase uma convocação. Pensou em rasgar, mas não conseguiu. Naquela noite, ela pesquisou o nome Henrique Duarte no Google. Encontrou apenas um empresário aposentado, ex-proprietário de uma rede de transportes escolares. Sem redes sociais, sem notícias recentes. Mas a chácara existia. Mapeada no Google Maps, em um lugar isolado na Estrada Velha a quase 1 hora de carro. Durante a semana, o envelope ficou sobre sua mesa, ao lado do grampeador. Às vezes, Letícia o encarava por minutos. Havia algo ali. Curiosidade, talvez. Mas também um instinto, aquele tipo que só se acende quando o corpo sabe o que a mente ainda nega. No sábado, às 18h40, ela entrou em um carro por aplicativo. O motorista, um senhor calado e gentil, parecia desconfiar da localização. Estrada Velha? Essa hora? Comentou. Não é lugar para ir sozinha, moça. Letícia sorriu sem mostrar os dentes. É só um jantar de família. Mentira. Ela não sabia de quem era a festa. Não sabia por que foi chamada. Não sabia nem se queria descobrir. Mas algo dentro dela dizia: você precisa ir. E era tarde demais para voltar. A entrada da chácara era discreta. Um portão de ferro antigo, já um pouco enferrujado, com o letreiro pendurado onde se lia, Vale do Silêncio. Nome apropriado, Letícia pensou, enquanto o motorista a deixava ali e partia imediatamente, como se não quisesse ser parte daquilo. A trilha que levava até a casa principal era cercada por árvores altas e um gramado bem cuidado, mas sem vida. O lugar inteiro parecia congelado no tempo, como uma fotografia antiga, belo, mas com algo de errado que você só percebe quando olha por tempo demais. A casa era grande, de arquitetura rústica, com janelas largas e luzes âmbar vazando para fora, como se o interior estivesse morno e esperando. Letícia caminhou até a porta e bateu 2 vezes. Foi atendida por uma senhora de cabelos presos num coque apertado e expressão neutra. Letícia Duarte? Perguntou ela. Letícia apenas assentiu. A mulher abriu caminho e indicou. Estão todos na sala de jantar. O Sr. Henrique está à sua espera. Estão? Ela pensou. Quantos convidados são? Entrou com passos curtos e cautelosos. O interior da casa era tão silencioso quanto o nome prometia. Nenhuma música. Nenhuma conversa. Apenas o som distante de talheres sendo posicionados com cuidado. A sala de jantar era um cômodo amplo, com uma mesa retangular de madeira escura, cercada por 12 cadeiras. 10 já estavam ocupadas. Letícia os observou por um instante antes de ser notada. Rostos diversos. Pessoas de idades diferentes. Nenhum rosto familiar. Mas todos olharam para ela ao mesmo tempo. Havia algo incômodo naquelas expressões. Como se ela fosse a última peça de um quebra-cabeça que ninguém queria completar. Um homem alto e grisalho, de terno azul escuro, se levantou da cabeceira da mesa. Seu olhar era fixo. Preciso. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Sente-se. Estamos apenas esperando você.
Ela caminhou até a única cadeira vazia, na extremidade oposta à dele. Ninguém falava. Ninguém sorria. Os olhares variavam entre constrangimento e culpa. O homem, Henrique, presumivelmente, ergueu a taça, mas não brindou. Apenas disse: "A mesa está completa." Um silêncio desconfortável seguiu. Letícia mexia nos dedos embaixo da mesa. Algo nela gritava para sair. Mas a mesma voz interior que a trouxera até ali dizia: "Fique." Henrique então se sentou novamente. Olhou para os outros convidados. "Antes do jantar ser servido, preciso explicar o motivo de vocês estarem aqui." Todos se entreolharam. Alguns engoliram seco. Henrique apoiou as mãos sobre a mesa. "Vocês foram escolhidos. Um. Por algo que têm em comum." "E o que seria isso?" perguntou uma mulher na ponta da mesa, com voz trêmula. Henrique não respondeu. Apenas retirou de dentro de uma pasta preta uma folha de papel. Levantou-a e leu os nomes. Um por um. Nomes completos. Incluindo o de Letícia. "Esta é a lista", disse. "A lista dos que participaram, direta ou indiretamente, da destruição da minha filha, Isadora Duarte." Silêncio total. Letícia sentiu o sangue sumir das mãos. Henrique então olhou para ela, por último. "E você, Letícia? Você foi a última a ser incluída." "Eu não sei quem é Isadora", ela respondeu, quase num sussurro. Henrique sorriu de forma amarga. "Vai lembrar. Todos vocês vão lembrar." O papel com os nomes permanecia sobre a mesa, como se fosse uma bomba ainda não detonada. Ninguém ousava tocá-lo. Henrique se recostou na cadeira. Seus olhos vasculhavam os rostos dos convidados, como quem procura por uma rachadura na fachada. Letícia tentava respirar fundo, manter a calma, mas o nome Isadora Duarte martelava na mente como se estivesse escondido atrás de alguma memória bloqueada. "Vocês estão aqui porque falharam com ela", disse Henrique, com a voz baixa, mas firme. Uns de forma consciente, outros, por omissão. Mas todos, sem exceção, estavam lá. "Onde?" perguntou um senhor de barba grisalha, com sotaque do interior. Henrique não respondeu. Apenas levantou-se e caminhou até um projetor portátil. Ligou. Um estalo ecoou na sala escura. A parede branca se iluminou com a imagem de uma jovem sorrindo. "Isadora. Essa é minha filha", disse ele, olhando fixamente para a imagem. "Ou melhor, essa foi minha filha. Antes que vocês a destruíssem." A tensão na sala aumentava como vapor em uma panela fechada. "Ela não morreu", Henrique continuou. "Não da forma que constava nos jornais. Não com o que diz o atestado. Mas ela sumiu de mim. Do mundo. Do próprio nome." "O que isso tem a ver conosco?" arriscou perguntar uma mulher de blazer escuro. Henrique caminhou de volta para a mesa. "Cada um de vocês cruzou o caminho dela em um momento-chave. Na escola. No abrigo. No hospital. No processo judicial. No programa de reabilitação. No abrigo temporário. Alguns fingiram não ver. Outros assinaram papéis. Gravou." Ele olhou diretamente para um homem pálido no meio da mesa. O homem baixou os olhos. Letícia sentia o coração bater forte demais. "Eu não", começou. "Eu não lembro de nada disso." Henrique encarou-a com frieza. "Você fez estágio num abrigo da Secretaria de Assistência Social aos 22 anos. Coruja Azul, interior de Minas. 4 meses. Arquivava fichas, atendia ligações, ajudava psicólogos e educadores a preencher relatórios." Letícia piscou, confusa. Aquilo era verdade. "Mas, eu não tive contato com ninguém chamado Isadora." Henrique soltou uma risada seca. "Claro que teve. Mas ela não usava esse nome." Ele retirou outra ficha da pasta e lançou sobre a mesa. Letícia puxou o papel com mãos trêmulas. Nome: Bruna Lima. Apelido: Isa. Idade na época: 15 anos. Status: alta antecipada por tentativa de suicídio. Letícia sentiu o mundo girar. Isa. Ela se lembrava da menina quieta. Da que falava pouco, mas que sempre esperava Letícia com uma flor na mão. Uma vez, Letícia a encontrou trancada no banheiro, chorando em silêncio. E não fez nada. Nada. Henrique se aproximou da mesa com calma. "Você a viu." E virou o rosto.
Como todos aqui. Os convidados agora pareciam pálidos. Ninguém falava. E agora, disse ele, olhando para todos, vamos jantar. A empregada entrou, colocando os pratos com cuidado. Henrique sorriu levemente. Mas antes, uma última coisa. Ele tirou um controle remoto do bolso. Qualquer um pode ir embora. A porta está ali. Sem tranca visível. Mas se tentar sair, assista a isso primeiro. Aperta o botão. A imagem muda. Um vídeo começa a rodar. É de uma câmera de segurança. Um dos homens à mesa, o mesmo que se mantinha calado desde o início, aparece na gravação, assinando um papel num corredor de hospital. Atrás dele, Isadora, sendo levada por 2 homens. Na cena seguinte, o mesmo homem, anos depois, sendo encontrado sem vida, no que parece ser uma cabana. A legenda, 3 dias após a última festa. Letícia leva a mão à boca. O homem no vídeo é o único que ainda não se apresentou. Henrique diz: vocês podem sair, sim. Mas não sairão ilesos. O vídeo se apagou. A sala ficou em silêncio. Silêncio de respiração presa, de olhos arregalados, de corpos imóveis como estátuas desconfortáveis. O homem da gravação, um sujeito calvo, com feições duras, estava sentado ao lado de Letícia. Seu nome era Dr. Almir, apresentado antes como consultor jurídico de políticas públicas. Agora, ele tremia visivelmente. Isso é uma ameaça? Ele perguntou com a voz oscilando. Não, respondeu Henrique, calmo. É um lembrete. Letícia não sabia o que doía mais, o conteúdo do vídeo ou o modo como Henrique o exibia, sem alterar o tom de voz. Como quem já ultrapassou o limite do ódio e agora apenas administra uma sentença. Dr. Almir empurrou a cadeira para trás e se levantou. Isso é um jogo doentio. Eu não tenho culpa. Eu só segui protocolo. Henrique apenas sorriu. Então saia. O homem hesitou. Olhou em volta, esperando apoio. Nada. Então, caminhou em passos largos até a porta principal, ignorando o murmúrio tenso dos demais. Girou a maçaneta. A porta abriu com um estalo seco. Por um momento, todos pensaram, ele vai mesmo sair. Mas quando o Dr. Almir deu 2 passos para fora, a porta se fechou sozinha. Com um estrondo. Barulho metálico. Trava eletrônica. Alguma engrenagem se ativou. A sala inteira estremeceu. Os convidados correram até a porta. Letícia entre eles. Nada. Trancada. Henrique, ainda sentado, apenas observava. O senhor disse que estava aberta. Gritou uma mulher próxima à entrada. Estava, respondeu ele. Mas ninguém sai antes de lembrar. Letícia se virou. Onde está o Dr. Almir? Henrique olhou o relógio. Provavelmente no porão agora. Porão? Alguém exclamou. Henrique se levantou lentamente. Esta casa tem câmeras em todos os cômodos. Inclusive na área externa. Se quiserem saber onde ele está, é só assistir. Ele caminhou até um tablet acoplado a uma estação de monitoramento portátil, tocou a tela. Imagem ao vivo. Um cômodo pequeno, sem janelas, com paredes de pedra. No centro, Dr. Almir sentado em uma cadeira. Respirando forte. Em volta dele, fotos. Fotos de Isadora. Relatórios. Cópias de laudos assinados por ele. E na parede, em letras vermelhas, estava escrito: você sabia. Letícia recuou. Aquilo era real demais. Planejado demais. Henrique voltou-se para o grupo. Ele vai ficar lá por 24 horas. Sozinho. Com o que fez? Isso é sequestro, murmurou alguém. Henrique se aproximou da ponta da mesa. E o que fizeram com Isadora, foi o quê? Silêncio. Ele então puxou uma folha plastificada e colocou sobre a mesa. Era uma nova lista. Agora com 2 nomes riscados. Dr. Almir. E um segundo nome que ainda ninguém reconhecia, Camila P. Alves. Quem é essa? Perguntou Letícia. Henrique respondeu sem emoção. Foi a primeira da lista. Saiu da festa há 3 meses. Ninguém nunca mais a viu. Os olhos de Letícia se arregalaram. Henrique então disse: esta é a última chance. Vocês podem se levantar, podem sair. Mas todos passarão pelo mesmo processo.
Até que cada um revele o que fez. Ou o que escondeu. E então completou, encarando Letícia. Alguns aqui não se lembram. Outros fingem que não. Mas você, Letícia, você viu. Ela sentiu as pernas fraquejarem. E no fundo, soube. Henrique estava certo. Letícia voltou ao seu lugar como quem carrega chumbo nos ombros. O nome Camila P. Alves rodava em sua mente. Não a reconhecia, mas algo naquele nome trazia um gosto amargo familiar. Henrique voltou a se sentar, organizando papéis diante de si como se estivesse presidindo um tribunal silencioso. Todos ali, aos poucos, percebiam, ele não estava blefando. Já que todos continuam aqui, disse ele, vamos aos próximos fragmentos. Ele ativou o tablet mais uma vez. A parede voltou a se transformar em tela. Agora, era um vídeo caseiro. A imagem era tremida, mas clara. Um grupo de adolescentes em uma sala com cartazes no fundo. Reeducação e cidadania. Letícia sentiu o estômago revirar. Ela conhecia aquele lugar. Era o abrigo onde havia feito estágio há quase 10 anos. Lembrava-se daquele salão, das mesas redondas, dos plantões noturnos. No vídeo, adolescentes sentados em cadeiras plásticas. Um educador no centro, voz firme, repreendendo com frases motivacionais sobre disciplina. E entre os jovens, uma menina de cabelos escuros, amarrados com um laço azul. Isadora. Ou Isa, como era chamada ali. No canto do vídeo, outra figura aparece, Letícia. Ela não falava. Só observava. O educador grita com a garota. Ela abaixa os olhos. Um copo é derrubado. Todos riem. Ela, não. Letícia cobre a boca ao ver. Ela estava ali. Ela viu. E nada fez. O vídeo termina. O ambiente na sala volta ao presente. Todos a olham. Henrique cruza os dedos. Você lembra agora? Letícia balança a cabeça lentamente. Ela ficava sempre no canto. Quietinha. Entregava desenhos para mim. Eu pensei que ela só era introspectiva. Henrique rebate, direto. Ela escreveu no diário que a garota de olhos gentis foi a única que não gritou. Mas também a única que não protegeu. Letícia sente um nó na garganta. Eu era estagiária. Não tinha autoridade. Eu não sabia. Você sabia o suficiente para se calar, diz Henrique. A frase paira como sentença. Letícia não responde. E talvez esse silêncio seja, finalmente, sua confissão. Naquela noite, os convidados foram conduzidos, um a um, a seus quartos. Portas trancadas do lado de fora. Nenhum celular. Nenhum contato. Letícia, deitada, encarava o teto como se ele fosse lhe devolver o tempo perdido. Sonhou com Isa. Com o laço azul. Com aquele dia no banheiro, em que a encontrou chorando, e só entregou um copo d'água, sem perguntar nada. Sem ouvir. Acordou suando. E havia algo sobre a escrivaninha do quarto. Um envelope. Sem remetente. Dentro, uma flor seca presa por fita adesiva. Exatamente como Isa fazia. Letícia chorou em silêncio. Não por culpa. Mas porque entendeu que aquilo não era só um castigo. Era um chamado à memória. E memória, às vezes, dói mais do que punição. Na manhã seguinte, a mansão estava estranhamente silenciosa. Mais do que o normal. Letícia desceu para o café da manhã com o estômago embrulhado, a mente ainda nebulosa com as imagens da noite anterior. A flor seca ainda estava em sua mão. Ela a havia guardado com cuidado, não por apego, mas por respeito. Na sala de refeições, apenas 4 pessoas estavam à mesa. Onde estão os outros? Letícia perguntou. Gustavo, um homem de meia idade de olhar duro, respondeu. Não dormiram nos quartos. Sumiram. Como assim, sumiram? 2 deles, Carla e Miguel. Nem sinal. Os quartos estavam vazios quando a funcionária veio trazer o café. Camas arrumadas. Janelas trancadas. Porta ainda trancada pelo lado de fora. Letícia sentou-se devagar. 2 desaparecimentos. Como se tivessem evaporado. Henrique entrou logo em seguida. Os olhares voltaram-se para ele, agora carregados de tensão. Não se preocupem, disse, tranquilo como sempre. Eles tomaram suas decisões.
Isso aqui virou um jogo sádico, é isso? Disparou Bianca, uma das mais jovens do grupo, com olhos vermelhos de insônia. Henrique não respondeu. Apenas entregou mais 2 papéis plastificados à mesa. Eram cópias da lista. Agora com 4 nomes riscados. Dr. Almir. Camila P. Alves. Carla Rodrigues. Miguel Tavares. Letícia notou que havia um padrão. Quem era confrontado com o próprio passado, desaparecia. Henrique então anunciou: hoje à noite, vamos exibir mais um fragmento. Mas antes disso, quero que cada um reflita. Não sobre o que fez, mas sobre o que permitiu que fosse feito. Com isso, saiu da sala, deixando todos em silêncio. Letícia voltou ao quarto. Trancado. Mas agora já não tentava escapar. Ela estava presa por dentro. Passou a manhã vasculhando suas próprias anotações antigas, lembranças, relatos dos tempos do estágio, tentando descobrir como Isa fora parar naquele abrigo. Ela não sabia se Isadora tinha fugido, sido resgatada, ou abandonada. Por volta das 16 horas, alguém bateu na porta. Era Bianca, pálida, segurando uma folha de caderno. Encontrei isso atrás de um quadro, no corredor, disse ela. Reconhece a letra? Letícia leu. Simples. Direta. A verdade custa mais caro do que mentir. Só quem cala, vive. Só quem fala, some. Ide. Ide, Bianca sussurrou. Isadora Duarte? Letícia assentiu. Mas algo na frase a incomodava profundamente. Só quem cala, vive. Aquilo não era uma acusação. Era um aviso. Naquela noite, o jantar foi cancelado. Henrique não apareceu. A funcionária, muda, apenas deixou o alimento sobre a mesa e se foi. Letícia subiu as escadas e encontrou, sob a porta do próprio quarto, um novo envelope. Dentro, uma única palavra em papel preto. Confesse. E abaixo dela, uma foto dela mesma. Tirada naquela mesma casa. Na noite anterior. Letícia sentiu o gelo escorrer pela espinha. Alguém mais estava observando. E talvez, não fosse Henrique. Letícia segurava a foto com mãos trêmulas. A imagem era nítida, ela deitada na cama, de lado, olhando para o teto. Um momento íntimo, solitário. Mas alguém estava lá. O ângulo era de cima, levemente inclinado. Como se a câmera estivesse dentro do armário, ou atrás de um espelho falso. Ela correu até o armário. Vasculhou o interior, tirou os cabides, afastou a parede de madeira. Nada aparente. Depois, foi até o espelho. Retirou-o com cuidado. E ali estava. Uma pequena lente embutida, conectada a um fio que desaparecia pela parede. Ela recuou, engolindo em seco. Isso não é mais só um confronto moral, murmurou. É vigilância total. Desceu as escadas às pressas. Bateu na porta do quarto de Bianca. Nada. Chamou. Silêncio. Abriu devagar. O quarto estava vazio. A cama feita. A janela fechada. Sobre a mesa de cabeceira, um novo envelope. E nele, uma ficha. Ficha de admissão de Isa no abrigo Coruja Azul. Letícia pegou o papel e começou a ler. Seu próprio nome estava lá. Não como estagiária, mas como referência técnica na análise psicológica da adolescente. Ela caiu sentada na cama. Não pode ser. Começou a puxar pela memória. A época do estágio foi confusa, intensa. Recebia ordens de funcionários que nem se apresentavam direito. Um dos coordenadores, certo dia, pediu para que ela assinasse documentos como testemunha neutra. Era parte do protocolo, diziam. Assina aqui, é só uma formalidade. Mas aquelas assinaturas estavam sendo usadas como laudos de comportamento. Ela não lembrava de ter escrito nada sobre Isa. Mas o papel dizia: a adolescente mostra-se instável, evita diálogo, responde de forma agressiva. Recomenda-se reavaliação psiquiátrica e internação temporária. Assinado, Letícia Ramos Duarte. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ela não só virou o rosto. Ela foi parte ativa da estrutura que destruiu Isadora. Mesmo sem saber. Ou talvez justamente por não querer saber. Naquela noite, a tela da sala foi acesa sozinha.
Todos os que ainda restavam, Letícia, Gustavo, e mais 2 convidados que mal se olhavam, desceram juntos. Henrique apareceu com olhar cansado, voz mais baixa. Estamos chegando ao fim. Ninguém respondeu. Ele colocou uma nova fita para rodar. Era um depoimento. De Isadora. Jovem, cabelos soltos, olhando diretamente para a câmera. Não sei exatamente o que esperam ouvir de mim. Mas vou dizer o que lembro. Lembro do dia que pedi ajuda. 3 vezes. Uma com palavras. 2 com olhos. Ninguém respondeu. Ela faz uma pausa longa. A garota de olhos gentis me entregou um copo d'água. E não voltou mais. Letícia sentiu um peso indescritível no peito. Depois disso, tudo ficou mais fácil. Ficar em silêncio era mais fácil. Me machucar era mais fácil. Até desaparecer, virou a única saída que não doía. A tela escureceu. Henrique permaneceu de pé. Quem ainda está aqui, tem uma escolha. Ele tirou de dentro do paletó um pendrive. Aqui dentro está a confissão de todos. Os vídeos, os documentos, os registros. O que vai fazer com isso? Perguntou Gustavo. Henrique olhou para Letícia. Não sou eu quem decide. E entregou o pendrive nas mãos dela. Você pode destruir isso. E esquecer. Ou pode fazer o que ninguém fez com minha filha. Dar voz. Letícia sentiu o objeto pesar. Não era metal. Era memória. E a memória, quando é ignorada, vira cicatriz no lugar errado. Letícia ficou ali, no meio da sala, com o pendrive na mão. A sala inteira parecia ter congelado, como se o tempo esperasse sua decisão. Henrique apenas observava. Não pressionava. E talvez justamente por isso, o peso fosse ainda maior. E se eu simplesmente for embora com isso? Ela perguntou. Pode ir, respondeu ele, direto. A porta está destrancada desde hoje cedo. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Henrique completou. O que mantinha vocês aqui nunca foram as trancas. Foram as pendências. Gustavo bufou. Isso é uma armadilha psicológica. Você nos expôs a um circo de culpa. E agora quer que a gente assuma tudo em público? Acabe com nossas vidas? Henrique virou-se lentamente para ele. Minhas palavras não têm poder nenhum, Gustavo. A de vocês, sim. Letícia olhava o pendrive como se fosse feito de vidro. Pensou na Isa menina. No banheiro. Na flor. Pensou em cada vez que decidiu não fazer nada para não se envolver. Sentou-se na beira do sofá, pegou o laptop sobre a mesa e conectou o pendrive. Na tela, dezenas de arquivos de vídeo. Pastas com nomes, datas, imagens, depoimentos. Sem aviso, ela ativou a câmera do laptop. Gravou. Começou com voz trêmula. Meu nome é Letícia Duarte. Em 2015, estagiei num abrigo onde uma menina chamada Isadora, sob outro nome, morava. Ela pediu ajuda. E eu não ouvi. Pausa. Ela olha direto para a lente. Eu não segurei a mão dela quando devia. E agora, eu entendi que minha omissão tem um preço. E o mínimo que posso fazer é contar o que aconteceu. Encerrou a gravação. Os outros, um a um, foram convocados por aquele ato. Gustavo hesitou, mas gravou. Um vídeo seco, jurídico. Mas gravou. Outros 2 gravaram relatos rápidos, pedindo desculpas, admitindo falhas. Henrique, então, recolheu os arquivos, organizou tudo em uma pasta. O que vai fazer com isso agora? Perguntou Letícia. Henrique olhou para ela, e pela primeira vez, sorriu com tristeza. Nada. Como assim, nada? Gustavo arregalou os olhos. Eu não quero destruir vocês. Eu queria que vocês soubessem o que é carregar o silêncio. Ele colocou o pendrive em uma caixinha de veludo e o entregou a Letícia. Faça com isso o que quiser. Publicar. Arquivar. Queimar. Ela segurou a caixa com as 2 mãos. Henrique, então, disse. Mas saiba de uma coisa, Letícia. Ela não morreu. Silêncio. Isadora? Ela sussurrou. Henrique assentiu. Mudou de nome. Mudou de cidade. Mudou de vida. Mas ainda vive. E ainda espera saber o que vocês fariam, quando soubessem a verdade. A revelação bateu como uma onda fria. Ela está viva?
Sim. Mas foi ela quem montou essa lista. Quem me pediu para conduzir isso? Ela quis saber se, depois de anos, alguém se lembraria. Se alguém teria coragem de sentir vergonha. Letícia levou a mão à boca. Não sabia se queria chorar, ou se aquilo era, de algum modo, um alívio. Henrique deu um passo à frente. Agora, vocês podem ir. Só isso? Só isso. Letícia olhou para os outros. Ninguém se mexeu. Não ainda. Mas ela sabia. A porta estava aberta. E do outro lado, não havia perdão esperando. Havia consequência. E o que cada um faria com isso? Era a única sentença real. O grupo deixou a mansão no fim da tarde, um por um. Não houve abraços. Nem despedidas. Apenas o silêncio entre pessoas que viram, juntas, o próprio reflexo, e desejaram não ter visto. Letícia foi a última a sair. Henrique ficou parado à porta, como um porteiro de outro tempo. Ela olhou para ele, esperando mais uma fala enigmática, mais uma camada do quebra-cabeça. Mas ele apenas disse: "Ela vai saber o que você escolheu. Boa noite." E fechou a porta. Letícia passou os dias seguintes em casa. Sem ligar para ninguém. Sem abrir o e-mail. Sem tocar no celular. O pendrive ficou sobre a mesa, fechado na mesma caixinha de veludo. Durante as madrugadas, ela revia os vídeos. As confissões. As imagens do abrigo. As gravações que jamais deveriam existir. Até que algo mudou. Na quinta noite, recebeu um e-mail anônimo. Assunto: "Obrigada por lembrar de mim." Sem texto. Apenas um anexo, uma imagem. Era o desenho de uma flor azul, feito à mão. Isa. Letícia sentiu um tremor leve. Ela estava viva. Assistindo. Esperando. E então ela entendeu. A culpa já não era mais sobre o passado. Era sobre o que fazer com ele agora. No sábado, Letícia marcou uma reunião. Convidou os outros sobreviventes da festa. Alguns recusaram. Outros ignoraram. Mas 4 apareceram: Bianca, Gustavo, a psicóloga Ana e o professor Elias. Encontrarão-se numa sala vazia, em uma ONG local. Letícia levou consigo o pendrive e colocou-o sobre a mesa. "Eu não quero só expor o que aconteceu", disse. "Quero fazer algo com isso." "Como assim?" perguntou Ana. "Criar um projeto. Com o nome dela. Um instituto. Um lugar que ofereça o que ela não teve. Acolhimento. Olho no olho. Gente que escuta." "E os vídeos?" questionou Gustavo. "Você vai divulgar?" Letícia encarou-o. "Não. Não ainda. Mas todos que passaram por aquilo e gravaram algo, terão o direito de transformar essa dor em alguma forma de reparação. Seja financeira, seja com tempo, com esforço, com presença." Bianca sorriu, pela primeira vez em dias. "Isso não apaga o que a gente fez. Mas talvez evite que aconteça com outra Isa." Gustavo permaneceu em silêncio. Mas não protestou. O acerto, então, foi feito. Naquela noite, assinaram um acordo informal. Metade dos que participaram fariam parte do novo projeto. Doações iniciais. Voluntariado. Apoio jurídico. Divisão de funções. Letícia, como símbolo da lembrança e da responsabilidade, assumiu a coordenação. Antes de todos irem embora, ela colocou um último bilhete sobre a mesa. "A flor que ninguém viu. Agora vai florescer para os outros." Era simples. Mas era tudo o que Isa precisava saber. 2 semanas depois, Letícia recebeu uma carta. Sim. Uma carta física. Como o convite que começara tudo. Mesmo envelope bege. Mesma letra inclinada. Mas dessa vez, não havia remetente. Dentro, um papel dobrado. Sem assinatura. Só uma frase. "A verdade foi plantada. Agora, deixe-a florescer." E junto ao papel, uma foto. Era o salão de um espaço comunitário simples, mas cheio de gente. Crianças, adolescentes, alguns adultos. Numa parede branca, um letreiro pintado à mão. Instituto Isa. Letícia reconheceu o lugar. Era um centro cultural desativado nos arredores da cidade. O mesmo que ela tentará alugar nas semanas anteriores, sem resposta. Alguém fez acontecer. Antes dela.
No canto da foto, com os cabelos agora castanhos, presos num coque simples, uma mulher sorria para uma criança. Isadora. Letícia sentiu o mundo parar por um instante. Ela ainda estava viva. Mais do que isso. Ela estava criando algo a partir do que a destruiu. Naquela mesma noite, Letícia voltou à mansão. A casa estava fechada. Abandonada. Mas ao empurrar a porta dos fundos, encontrou um envelope em cima da antiga mesa de jantar. Dentro, havia apenas um novo diário. Capa azul. Primeira página. Asterisco asterisco, se você está lendo isso, é porque escolheu sentir. Isso te coloca em risco. Mas também te coloca à frente dos que fingem não ver. Eu não quero que se arrependa por mim. Eu quero que use isso. A vergonha pode ser o início de algo limpo. E a lembrança, uma herança melhor que qualquer dinheiro. Asterisco asterisco. Letícia folheou as páginas. E percebeu, o diário era em branco. O passado fora encerrado. Agora era sua vez de escrever o novo ciclo. No mês seguinte, o Instituto ISA foi lançado oficialmente. Sem alarde. Sem mídia. Apenas com o propósito de ensinar jovens a não engolirem o choro. A falarem quando doer. A entenderem que ninguém deve ser esquecido, nem mesmo os que erraram. Letícia não colocou seu nome em destaque. Mas fazia parte de cada parede pintada. De cada mesa montada. De cada história que começava a ser contada. Ela recebeu outra carta meses depois. Sem assinatura. Só um papel com 4 palavras escritas à mão. Agora eu vejo você. Ela sorriu. Fechou os olhos. E naquele instante, entendeu. Às vezes, o verdadeiro perdão não vem com palavras. Vem com construção. Com coragem. E com presença. Foi numa manhã de sábado que Letícia recebeu uma nova notificação. Um e-mail curto, sem assunto, sem remetente visível. Apenas uma mensagem. Venha. Hoje. 17 horas. E a localização, Chácara Vale do Silêncio. Letícia hesitou por instantes. O coração acelerou, mas os pés se moveram sozinhos. Ela sabia o que vinha a seguir. Ou pelo menos achava que sabia. Ao chegar, a chácara estava diferente. Sem o peso do mistério. Sem o cerco da culpa. Mas também sem vida. Exceto por um detalhe. A porta da sala de jantar estava aberta. Letícia entrou. A mesa de 12 lugares estava posta. Desta vez, com apenas 6 cadeiras ocupadas. Entre elas, Bianca, Gustavo, Ana, Elias e ela. Na cabeceira da mesa, pela primeira vez, não estava Henrique. Estava Isadora. Cabelos castanhos soltos. Postura firme. Olhar direto. Havia algo sereno nela, mas também incômodo. Como uma cicatriz que não dói mais, mas nunca deixou de estar ali. Todos se levantaram quando ela entrou. Isadora ergueu a mão. Não para que sentassem, mas para que ouvissem. Eu não queria voltar aqui. Mas precisava que vocês voltassem primeiro. Silêncio absoluto. Cada um de vocês fez uma escolha. Alguns se omitiram. Outros assinaram. Alguns apenas viraram o rosto. Mas todos, de algum modo, foram parte. Ela olhou um por um. Sem gritar. Sem julgar. Apenas com olhos que sabiam. Eu não vim cobrar arrependimento. Nem exigir desculpas. Eu vim lembrar vocês do que fizeram comigo, e do que podem fazer por outros agora. Gustavo baixou a cabeça. Ana segurava as lágrimas. Letícia encarou Isa sem desviar. Eu não quero justificar. Nem pedir perdão. Mas quero que você saiba que eu mudei. Isadora caminhou até ela. Ficaram frente a frente. Então Isa disse. Você não me feriu. Você me ensinou que o silêncio também mata. Letícia fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam. E você me ensinou que o silêncio também pode ser quebrado, respondeu ela. Isadora voltou à cabeceira. Este é o meu julgamento. Não para punir, mas para marcar o fim. Ela tirou da bolsa um último envelope. Colocou sobre a mesa. Dentro, uma nova lista. Letícia abriu. Só havia um nome. O dela. Ao lado, uma frase escrita à mão. O silêncio agora é seu. O que você vai fazer com ele? Letícia guardou o papel. Respirou fundo.
E pela primeira vez, soube. A dor não tinha ido embora. Mas agora, ela sabia o que fazer com ela. Dias após o reencontro na chácara, Letícia voltou ao instituto. Era final de tarde. As crianças estavam desenhando, rindo, algumas pintavam flores nas paredes. O projeto havia ganhado vida própria, como se Isa estivesse presente em cada canto, mesmo sem estar. Letícia se sentia em paz, até abrir sua bolsa. Dentro, encontrou algo que não havia colocado ali. O envelope. O mesmo da lista. Suas mãos congelaram. Ela caminhou até sua sala, fechou a porta, sentou-se com cuidado. Abriu. Era a mesma folha da noite do julgamento. Só um nome escrito. Letícia Ramos Duarte. E abaixo, a frase novamente. O silêncio agora é seu. O que você vai fazer com ele? Ela segurou o papel por longos minutos. Não era mais um aviso. Nem uma acusação. Era uma passagem de bastão. Isa havia sobrevivido. Havia enfrentado. E agora, entregava a Letícia não a culpa, mas a responsabilidade. Na semana seguinte, Letícia subiu ao palco de um evento pequeno, sem câmeras, sem plateia cheia. Apenas adolescentes, educadores e voluntários. Pegou o microfone com mãos firmes. Eu não vim aqui contar a minha história. Vim contar a história de alguém que quase foi esquecida. E que escolheu fazer barulho com o próprio silêncio. Ela então abriu o diário em branco que receberá. E escreveu, na primeira página. O nome dela era Isadora. Mas ela poderia ter sido qualquer um de nós. Fechou o caderno. Sorriu. No final daquele dia, uma das meninas do instituto, de tranças longas e camiseta azul, se aproximou dela e disse: Tia, seu nome tá aqui nesse caderno que a gente escreve coisas boas das pessoas. Letícia abriu na página indicada. Ali, em letra infantil e espaçada, estava escrito: Letícia é a moça que planta flor nos lugares onde ninguém olha. Ela segurou o riso. Depois segurou o choro. Depois, não segurou nada. Na última cena da história, Letícia caminha sozinha até o mural do instituto. Na parede, entre desenhos e frases, alguém colou discretamente uma folha. Era a lista. Agora, com todos os nomes riscados. -1. Letícia. Ela encarou aquilo por um instante. Depois, pegou um giz azul e, sem hesitar, riscou o próprio nome. Devagar. Com firmeza. Com alívio. E escreveu ao lado: Presente. Fim.